Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Mais ou menos. Duas rodadas seguidas que Cartola vem dando aquela castigadinha, né? Não é aquelas rodadas zicadas, mas também não é aquela maravilha, né? Mas não dá nada. Vamos pro pau que já a rodada 24 já é final de semana. Temos rodada no meio de semana agora Libertadores e Sul-Americana. E provavelmente com emoção, né? Que eu digo o Fluminense ontem. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. E se você não for inscrito, convido na maior humildade aí do mundo a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo, então. Bora lá pro vídeo, então. Vamos lá então, pessoal, essa aí foi a pontuação do time do vídeo, né? Uma pontuação mediana para baixo, 64 por 74, não foi horrível pela rodada que foi, mas foi uma pontuação um pouco mais abaixo sim. Inclusive lá no Instagram já postei aqui, ó, a pontuação do time do vídeo que a gente vai escalar agora, né? E o time da live até que foi bem, tá? Fez 75.44, quem fez abaixo de 75, 80 pontos nessa rodada até que foi uma boa rodada, tá? Até que foi uma boa rodada, né? Não foi aquela rodada zicada, como eu falei na introdução, mas também não foi na melhor das rodadas. Botei também os vencedores de Ligas do Mané aqui, ó, o Cleição aqui, ó. Levou R$49,14, quase R$50, com R$5 10% de lucro aí, né? Em cima da inscrição, vale a pena demais. Quem quiser brincar aí, todo mundo já sabe, só vim aqui no nosso querido estimado Catimba, parceiro de anos aí do Mané. Vem na abazinha do Cartola, bota aqui os parceiros puladinho aqui, ó. É só vir aqui, ó, e se inscrever. Já tá aberta a inscrição para a rodada número 24, tá? Vou inclusive botar a inscriçãozinha da mensal já semana que vem, provavelmente. Não vamos perder muito tempo, não. Vamos utilizar aqui o nosso querido... vamos voltar aqui, né? Não vou fazer muita explanação sobre o time não, né? O Arias foi a grande decepção da rodada. O Nestor rendeu bem. O Patrick não pontou muito bem, mas de compensação botou os caras na cara do gol duas vezes. O Carboneiro mesmo perdeu um gol que vou te falar. Mateuzinho, muita regularidade mesmo, perdendo SG. E o Cap, que muita gente dobrou, triplicou, acabou sofrendo um golzinho, né? Tava dominando o jogo contra o Bragantino. Daí o Bragantino achou um gol de escanteio lá com o Pedro Henrique, enfim, né? Mas vamos lá, Gustavo Gomes fez um golzinho bom, né? Bernabé não jogou bem, não foi das suas melhores partidas, enfim. E o Lino entrou com 20 e poucos minutos de jogo, fez um gol e quase que faz o segundo se não tivesse impedido, né? Realmente anda pontuando com muito mais regularidade, melhor que o Pedrão. Mas vamos lá, vamos vender o time aqui, tentar fazer um vídeo um pouco mais dinâmico aqui, né? Vamos utilizar o nosso querido aqui, ó, manecartola.com.br, né? Está liberado para todo mundo, quem quiser, né? Tem uma grande parte aí gratuita, atletas, scouts, top posição, entre outras mais, e tem uma área paga ali para quem quiser, né? Pagar, inclusive com pagamento mensal. Também está disponível. Vamos lá. Vou começar aqui fazendo uma pequena explanação aqui sobre a rodada, que vai começar sábado, dia 22, às 16 horas. Teremos a escalação de Fluminense e Remo. E aqui o Flu é o grande favorito da rodada, tá? Flu, inclusive, que venceu o Palmeiras, né, em casa. A gente vem falando isso direto, né, enfim. Só que o Palmeiras era o melhor visitante da competição. Inclusive, o Palmeiras estava com o jogo na mão praticamente, tá? Tava ganhando de 2-1, né? E de repente deu um apagão ali em 5 minutos. O Flu ali, né, com Cano e companhia, enfim, e acabou empatando e virando o jogo. Mas o Flu é super favorito em casa, chance de SG, né? O Remo não é um grande visitante, né? Então tem tudo aí pro Flu ganhar, de repente por mais de um gol de diferença e segurar o SG. Então dá pra ser espinha dorsal? Dá. Inter e Galo, aqui o bicho já pega, tá? O Inter vem decepcionando em casa, o Galo vem melhorando jogando fora, tá? Inclusive me atrevo até a dizer que o Galo até de repente tá jogando até um pouquinho melhor fora do que em casa. Jogo equilibrado. Temos peças boas nesse jogo aqui? Temos, mas prefiro ainda o Fluminense. Cruzeiro e Flamengo, né, que vem se enfrentando sucessivamente. Se enfrentaram semana passada na Libertadores, jogo de ida. Vão se enfrentar hoje, quarta-feira, né, dia 19. O jogo de volta no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. E depois, final de semana, já tem de novo do Brasileirão, tá? Outro jogo encardido, tá? Outro jogo encardido. O Cruzeiro, esse aqui me atrevo a dizer que vem jogando melhor fora de casa do que em casa, tá? Em casa aqui, ó, ele tá com 2 derrotas, um empate e 2 vitórias, né? Enquanto que como visitante aqui, ó, fora de casa, ele vem numa crescente aqui, ó. São 4 vitórias e um empate, tá? Por isso que talvez esse jogo pro Flamengo hoje na Libertadores seja um jogo bem perigoso, tá? Porque o Cruzeiro vem jogando melhor fora de casa. Jogo difícil, tá? Temos peças boas dos dois lados, mas é um jogo difícil prognóstico. Bragantino e Grêmio. Dá pra dar uma apostadinha, teste pezinho no Bragantino? Dá, mas anda escorregando em casa. E o Grêmio não é um bom visitante, já mais de 5 jogos não vence fora de casa. Palmeiras e Vasco, o segundo grande favorito da rodada. Por que o segundo grande favorito da rodada? Porque apesar, né, de ser líder do campeonato, andou perdendo pontos importantes e em casa deu um escorregão aí nos últimos 2 jogos. Eu acredito sim que tem tudo para vencer o Vasco. O Vasco está muito mal no Campeonato Brasileiro, principalmente como visitante. Então dá sim pro Palmeiras vencer, de repente por mais de um gol de diferença, porque o ataque não anda funcionando muito em casa, tá? Mas segurar o SG. Vitória e Bahia. Bavi.
com o mando de campo do Vitória. Vitória em casa é o cão chupando manga, rapaziada. Segura SG sucessivamente. Se o Vitória só perdeu pro Palmeiras porque teve 2 expulsões e pro Flamengo, né, que são os 2 times ponta de tabela. O resto, quem cai lá, geralmente morre, tá? No Barradão. Mas como é um Bavi, tem que respeitar o Bahia, tem que respeitar porque é clássico, daí pesa a camisa. Mas que o Vitória vem jogando muito em casa e segurando muitos SGs, vem. Santos e Mirassol, aqui também o bicho vai pegar, tá? Como diz aqui, briga de foice no escuro, jogo de 6 pontos. Ali, né, o Santos saiu da zona de rebaixamento, Mirassol tá por ali. Então, né, estão muito próximos um do outro. E claro que se fosse aqui para escalar alguém nesse jogo, né, eu daria preferência pro Neymar e o resto é de se pensar, tá? Mirassol é um péssimo visitante. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui no histórico aqui rapidamente aqui, ó. Onde é que tá nosso querido Santos? Ó, 4 jogos contra o Mirassol, né? Os últimos 4 jogos dentro da Vila Belmiro foram 3 vitórias e um empate, né? Então, muito, muito favorável, tá? O Flamengo também tem um retrospecto favorável contra o Cruzeiro no Maracanã, né? Outro é o Bragantino aqui, hein? O Bragantino com o Grêmio também tem um retrospecto muito favorável, tá? E o Palmeiras também, mesmo com 2 empates, né? Ainda tem um retrospecto muito favorável, aquele ali são os confrontos históricos, né? Chapecoense e São Paulo, rapaz, queria apostar mais aqui no São Paulo. É o que eu falei sobre o Bahia na rodada passada, mas aí como a Chape tá franca tirador, os jogos da Chape em casa têm sido assim, ó, muito movimentados, ó, 3-3, 4-0 Flamengo na Chape, mas daí não dá pra contar Flamengo e Palmeiras, que são fora da curva, são os melhores times do campeonato, ponta de tabela, ó. Remo 3-2 venceu, Bragantino 2-1, né? Botafogo 4-1, ou seja, tirando o Flamengo, quem vai lá, a Chape sempre tira o SG. Então dá pra apostar em alguém aqui do São Paulo? Dá, principalmente na frente, que a chance da Chape sofrer gol mais de um é grande. Curitiba e Corinthians. Curitiba não vem bem em casa, Corinthians vem melhorando, né? Fora de casa, ganhou do Bragantino de 2-0, empatou com o Bahia de 1-1, né? E ganhou do Grêmio de 3-1 também. Então ele vem numa crescente fora de casa. Jogo de difícil prognóstico, né? Mas se eu tivesse que fazer uma apostinha, o teste pezinho seria no Corinthians. E Botafogo e Cap, né? Também outro jogo de difícil prognóstico, porque o Atlético Paranaense vem numa crescente, é o melhor time do segundo turno, né? E o Botafogo em casa é um time difícil de bater, tá? Então assim, ó, não quer se complicar, Palmeiras e Fluminense, sua base. Dá pra fazer apostinhas pontuais em alguns jogos? Dá, mas essas teria que ser a sua base, né? 3 jogadores de cada time, mais o treinador já dá 7, e o resto você faz algumas apostinhas pontuais aí, tá tudo certo, tá? Aqui estão as defesas sólidas do lado direito, os ataques imperdíveis do lado esquerdo, né? Já vamos começar com o nosso goleiro, vamos tentar fazer aqui um vídeo mais dinâmico. A gente sabe que tem um cruzamento scouts aqui, ó, que a gente pode botar, ó, goleiro, defesas, tudo, mas a gente já vai aqui pro goleiro, certo? Para deixar sábado pra gente fazer, né, uma pesquisa maior, enfim, até mesmo para vocês explorar bastante aí o site, certo? Média básica, opa, o Marcão, hein? Marcão sempre quando assume o Flu vai bem, rapaz. É impressionante, é impressionante. Vamos lá, vamos botar ali goleiros. Botamos dúvida, né? Que é difícil ter goleiro na dúvida. Vamos lá, média básica. Pedro Morisco tem uma boa média, mas o Corinthians não cede quase nada para goleiro adversário, certo? Outro goleiro que tá com uma média básica boa é o goleiro do Botafogo, né? Mas vai ter um jogo difícil aqui contra o Cap, que esse sim cede bastante jogando fora de casa porque finaliza bastante, tá? E o Fábio é o terceiro goleiro aí com média básica, né? Vai enfrentar o Remo, e esse aqui sim o Remo cede bastante. Inclusive vou botar aqui, ó, quem é que cede mais? O Remo. Então o Fábio sim seria uma boa opção, né? Eu sei que o Flu não vem segurando tantos SGs contra outras horas, mas de repente vale a pena, tá? Vale a pena, ó. O Fábio em casa tá oscilando muito, mas vai ter oportunidade de repente contra o Remo aí de bem. Só pense o seguinte, se o Remo der uma fugida e fizer um gol aí, eu acho que o Fábio não recupera mais a pontuação, esse é o grande problema. Mas para SG é um dos goleiros mais viáveis da competição, da rodada. Marcelo Rangel aí, ó, contra o próprio Flu também, que ataca bastante, o Flu cede, né? E o Cap cede novamente aqui, como eu mostrei, né? Em quarta aqui até o Galo também cede, porque é um time que finaliza bastante, né? E o Matheus Cunha até que vem pegando bem em casa, mas o Inter pra segurar SG tá difícil, então tá bem complicado. Média por manda aqui, né? Daí o Mikael jogando fora de casa vem bem, o Botafogo tá entre, né? Tá ali na média dos times que mais cedem, certo? Pra goleiro não tá muito fácil, pra essa rodada não, né? Deixa eu ver... defesas. Ó, o Fábio vem fazendo uma grande quantidade de defesas. Se segurar o SG vai bem, tá? Senão vai ficar complicado. Desses daqui, certo? Que tem uma grande quantidade de defesas, certo? O que me agrada muito é o Everson, tá? O Carlos Miguel também. O Everson me agrada bastante, já que o Galo vem tendo um desempenho um pouco melhor fora de casa. Ó, inclusive ele deu uma mitada aqui contra o Vasco, certo? O Inter é que não cede muito aqui, ó. Jogando em casa cedeu pouco para esses 3 goleiros aqui nos últimos 3 jogos como mandante, certo? Não tá muito bom pra goleiro não pra essa rodada. Deixa eu ver o Carlos Miguel contra o Vasco. Pô, o Carlos Miguel tá falhando tanto, né, rapaziada?
Eu acho ele um bom goleiro, ó, só 2 boas pontuações em 5, né? O Vasco cedeu bastante pro Ronaldo no último jogo, né? SG e 3 defesas. É dispensar. Meu goleiro aí eu vou deixar pra depois, tá? Continuando aqui, né? Inclusive, depois eu vou dar uma explorada aqui, ó. De acordo com os últimos 5 jogos, né? O top 5 o top por posição, né? Top 8 aqui por posição. Temos o Volpe, né? Que contra o Grêmio é interessante, tá? Só que o adversário 74.46, o Volpe bate pênalti, interessante também, tá? O Rossi contra o Cruzeiro também é interessante, porque o Cruzeiro é um time que ataca, né? O próprio Ronaldo jogando fora de casa, né, no Barradão contra o Vitória também é um nome interessante, né? Goleiro essa rodada vai ser difícil de acertar, tá? Goleiro dessa rodada vai ser difícil de acertar. Deixa eu dar uma olhadinha nos zagueiros. Temos o Aguirre, né? Que fora de casa até vem pontuando bem, porque o Atlético Paranaense vem numa crescente como visitante. Ó, o Aguirre fora de casa, ó. Muita regularidade, hein? Muita regularidade. Gustavo Gomes também me agrada bastante, né? Mas tá super valorizado, fez gol na última, mas também valorização agora. E o Gomes tá jogando melhor fora de casa, mas sempre é uma possibilidade por causa da bola aérea. E o Vasco cedeu pro David Duarte, pro Santiago Mino, uma pontuação boa aqui, fora de casa na última rodada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo cruzamento de scouts rapidamente aqui. Vamos botar aqui zagueiros, né? E desarmes, pra gente não ficar muito na mão. É um jogo bom para desarmes aqui. Cruzeiro, claro, Flamengo é um time que ataca bastante, né? Daí o Jonathan Jesus pela regularidade, assim como o Vidalba vai jogar o Fabrício Bruno. Já cai um pouquinho. Tá? O Fabrício Bruno não tá com desempenho tão bom quanto o Jonathan Jesus, tá? Já cai um pouquinho. Daí temos o Santos aqui, mas porra, a defesa do Santos é complicado, cara. Pode até segurar um SG, mas tá uma peneira. Temos o Galo fora de casa. Mirassol, tá difícil, hein? Tá difícil pra zagueiro. Também, rodada complicada, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos analisar de outro ponto de vista. Palmeiras é a melhor defesa conforme o sistema. Inclusive é o segundo aqui no top. Aqui vem o Atlético Paranaense, né? Deixa eu ver aqui qual é o melhor pontuador do Palmeiras aqui, defensivamente falando. Piquerez tá jogando como um ala, né? Já que tá, às vezes o Palmeiras tá jogando com 3 zagueiros, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que vai ser aqui o Palmeiras. Ó, se jogar com o Barbosa voltando 3 zagueiros e o Piquerez aqui, gosto muito, tá? Gosto muito dessa formação, né? Oscila um pouquinho, mas vai ter oportunidade de pontuar bem aí, né? Acho o Piquerez uma boa, sim, certo? Então, do Palmeiras, seria o Piquerez o melhor pontuador ali. Vitória, é bom ter alguém mesmo sendo contra o Bahia, acho interessante, né? O Vitória cede mais aí para goleiros, né? E de acordo com o mando, o Arcanjo é o segundo que mais pontua, só perde pro Luan Cândido, que no Cartola tá como lateral, mas vem jogando como zagueiro do Vitória. E tá oscilando muito, hein? Ó, aqui pontuou bem, negativou. Pontuou bem, negativou. Pontuou bem, a próxima, se seguir esse parâmetro, vai negativar. Luan Cândido vem pontuando bem, tá? Ó, tirando esse aqui da expulsão, daquele símbolozinho, né? Que ele fez, do roubo lá, da expulsão contra o Palmeiras, ele vem pontuando muito bem em casa, tá? Mesmo fora de posição, jogando como zagueiro, estando como lateral com Cartola, é um cara que me agrada bastante, tá? Me agrada bastante. Enfim, lateral sempre vem pontuando muito bem, né? Então, o Luan Cândido e o Arcanjo são os melhores. E do Flu, me interessa muito esse SG. Deixa eu ver. Quem é que vem pontuando mais? Thiago Silva vai jogar, mas ele é um cara que quase não desarma, né? Ó, nenhum desarmes, né? As 2 partidas que teve, né? Fez 5.8 em casa, menos 0.8 fora. O adversário aqui imitou o João Vitor com gol, né? Oscila um pouquinho, mas tem chance de SG sim. Mas não é um cara que desarma muito. Deixa eu ver pra onde que mais cede. Cede mais pra lateral esquerda aqui, ó. Ó, 6.79, o sistema sempre divide, tá? Ó, 4.96 pro direito e o René é sim uma boa opção, tá? Renézão aqui, ó, sempre muito... Porra, cede pra cacete, hein? O Remy, hein? Cede pra cacete. Bom, já achei meus laterais, tá? Vou com o Piquerez. E vou com o Renézão da massa, tá? Achei meus laterais. Mas daí eu vou ter que dar uma mudadinha. Vou ter que dar uma mudadinha. Porque o Luan Cândido tá cara, depois eu vou ver isso com carinho ainda, tá? Porque o Luan Cândido tá como lateral no Cartola, mas tá jogando como zagueiro, né? Complica. Mas o René é uma boa sim, tá? Aliás, todos os jogadores aqui do Fluminense valem a pena. Temos o Bragantino, né? Eu acho que o Bragantino também vale a pena. O Bragantino não precisa nem falar, né? Quem vem pontuando muito bem aqui em casa é o Juninho Capixaba, que deve ser muito escalado, inclusive adversário cede. Ó, o Capixaba, muita regularidade. Rapaz, e agora? O Santana também vem pontuando bem em casa, tá?
Não é de se jogar fora não, tá? Não é de se jogar fora. Deixa eu ver o lado que o adversário mais cede aqui, deixa eu ver. Né? No caso, o Grêmio. O Grêmio cede mais pro lado do Juninho. Gustavo Marques também gosto, tá? Gosto pra rodada. Volpe tem chance de penalidade, também gosto também, né? Acho interessante. Enfim, eu ficaria com o sistema defensivo aqui com esses times, tá? Com esses 4 times aqui são os que mais me passam confiança, né? O Flamengo aparece aqui no top 5 SG, mas o Cruzeiro é um time muito perigoso e tem o Cap ainda, né? E tem o Cap ainda. Léo Pereira, Léo Ortiz. Léo Pereira é sempre um cara forte na bola aérea, né? Ó, 12.7, né? Vem numa crescente em casa, mas vai pegar um adversário aí, né? Que bolso duro de roer. Quem mais vem pontuando em casa é o Emerson Royal. Ó, e o Royal vem bem regularzinho também, hein? Bem regular, hein? Ó, e se deu 7.4 o Cruzeiro pro Mateuzinho no último jogo fora de casa. É um adversário difícil? É. Mas dá pra escalar peças do Flamengo, dá. O confronto histórico é favorável, né? E todo time que ataca bastante cede pro seu adversário aí alguns desarmes, tá? Zagueiro a gente já viu, né? Lateral eu fiquei um pouquinho em dúvida, né? A gente chegou a ver zagueiro aqui, deixa eu ver zagueiro aqui. Tirar do goleiro, né? Rapidamente aqui, ó. Média básica. Domingos Duarte, né? Mas só tem um jogo. Vai jogar contra a Chape. Chape tá tirando SG. Jaci contra o Corinthians. Até que o Jaci em casa pontua até razoável, mas o Corinthians não cede muita coisa. Alexander Barbosa. Preferi ele jogando fora de casa. Daí temos o Arboleda contra a Chape. Também é uma perspectiva por causa da bola aérea. E o Noriega jogando fora de casa como volante contra o... Tá difícil zagueiro, hein? Gustavo Marques. Deixa eu ver quem é que cede muito. Galo cede. E o mercado até que vem pontuando bem em casa, tá, rapaziada? O mercado até que vem pontuando bem em casa. Mais ou menos. Meio barra meio tijolo, né? Dá pra tentar alguma coisa melhor aí. Daí tem o Gustavo Marques que vai pegar o Grêmio. O Grêmio tá cedendo bastante, né? Deixa eu ver. Também não tá essas coisas todas. Mas o Grêmio vem cedendo muito, hein? E a gente viu ali que o Aguirre tá com bastante regularidade. Só que o adversário, né? Do Atlético Paranaense, que é o Botafogo, não cede tanto assim, né? Jogo difícil, tá? Jogo difícil. Em termos de desarmes aí, ó. O Jaci tá bem. O Barbosa vai jogar melhor fora de casa. Robert Renan contra o Palmeiras, complicado, mas vai ter chance de desarmar. O Arthur Dias, né? Tô quase indo com o Arthur Dias, rapaz. Vem pontuando bem fora aqui. Não, prefiro o Aguirre. Tá meio complicado. Aqui eu poderia colocar o Capixaba, né? E botar o Gustavo Marques pra... Botar o Capixaba e o Gustavo Gomes aqui pra dentro. Mas daí vai estar entre os mais calados. Quer ver? Vamos lá nos mais calados. Não precisa sair do sistema. O sistema já vai dar os mais calados aqui pra mim. Onde é que tá os zagueiros? Onde é que tá os zagueiros? Vamos ver aqui. Por aqui então. Preciso ver os mais escalados. Mais escalados, Cartola. Preciso ver os mais escalados rapidamente, só por curiosidade. Preciso ver. Fazer diferente, né? Não vamos fazer igual, não. Eu sabia que o Gustavo Gomes estaria, o Piquerez está aqui, o Capixaba. Piquerez e Capixaba. E o Gustavo Gomes, um dos dois eu vou ter que ir, né? Bom. Tá difícil, hein? O Aguirre me agrada muito jogando fora de casa, tá? Tá fazendo uma crescente, mas Botafogo é osso duro de roer. E goleiro também tá bem difícil, tá? Goleiro tá bem difícil. Bom, temos o voo pela perspectiva do pênalti. Temos o Arcanjo em casa que vira e volta, segura alguns SX. Eu vou com o Arcanjo, tá? Vou com o Arcanjo. Clássico, de repente ele vai ter chance de defesa contra o Bahia, que tá bem ofensivo fora de casa, né? Só pra não dobrar ninguém atrás, mas se você quer dobrar aí Fluminense e Palmeiras, que são os favoritos, né? É bem viável e seria até o correto a fazer. Vou com o Léo Pereira, certo? Mesmo sendo um jogo difícil. Vitória, Palmeiras, Fluminense. Bragantino, preciso de alguém do Bragantino atrás. Onde é que tá o nosso querido Gustavo Marques? Tá aqui. E vou com o Gustavo Marques. Pronto. Não dobrei ninguém atrás. Aqui provavelmente vou com o Abel Ferreira, né? Provavelmente. Certo? Então tá assim o nosso sistema defensivo. Lembrando que na live aí a gente vai dar uma olhadinha em outras opções aí, né? De laterais, certo? E de zagueiros.
Ó, quem cede muito realmente pra zagueiro. Deixa eu ver aqui quem cede muito aqui pra lateral, pra não deixar vocês muito na mão e fazer uma coisa rapidinho aqui. Ó, quem cede muito pra lateral realmente é o Cap, né? O Mirassol também cede bastante. E o Escobar e o Igor Vinícius em casa até que pontuam bem, tá? Também são 2 pontinhos fora da curva aí, ó. Foi mal aqui, mas é um cara de bastante regularidade. Também perfeitamente escalável. O Igor Vinícius um pouco mais ofensivo, né? Inclusive, deixa eu ver aqui no cruzamento de scouts aqui lateral pra ver se eu tô certo. Vamos botar tabela e partida aqui, né? Lateral direito, lateral esquerdo. Tirar de desarmes e botar a média total. Lateral esquerdo, bom pro Fluminense, porque o Remo 77.06. Então eu tô certo ali com o René. Aqui o Bernabé jogando em casa, né? Avançado vale a pena, né? Sempre vale a pena, né? Porque o Bernabé tá jogando como ponteiro. Flamengo aqui, né? Vai jogar fora, né? Contra o Cruzeiro. Lateral esquerdo aqui tem um cruzamento de scouts interessante. O Palmeiras, lateral esquerdo, então tô certo com o Piquerez, né? Porque o Vasco cede 8.46 em média. O Capixaba 5.28 aqui no geral, 5.70 cedido para lateral esquerdo. Realmente cede mais para lateral esquerdo adversário aqui o Grêmio do que para lateral direito. Vitória também os laterais perfeitamente escaláveis contra o Bahia, né? Mesmo sendo clássico. Santos aqui o Escobar, né? Porque o Mirassol, mas 7 para os dois lados, né? 7.21 para o lado direito, 7.22. Igor Vinícius mais ofensivo, Escobar mais defensivo para desarmes. A Chape tô fora. E o Cap aqui lateral esquerdo, né? Vem pontuando bem, mas o adversário, né? Que é o Botafogo, não cede quase nada. 4 pontos aí é pouco, porque para lateral tem times que cedem mais, tá? Daí para ofensivamente aqui temos o Flamengo, São Paulo, Corinthians, Fluminense, Santos, né? Então aqui no Santos aqui não tem muito o que pensar, tá, rapaziada? Se você pegar aqui o Santos aqui, ó, média por mando, o Neymar em casa é o cão chupando manga, tá? Inclusive é um dos melhores, ó, é um dos melhores capitões para rodada. Não tem como deixar o Neymar de fora, né? O seu meio de campo tem que ser o Neymar e mais 2, certo? Né? Dá pra escalar aí, porque, pelo que vem fazendo aí o Gabigol, dá pra, o Gabriel Barbosa, dá pra escalar, né? Dá pra escalar um Barreal, dá, também gosto bastante do Barreal quando joga na Vila, tá, ó. Tá? É um outro meio alternativo aí, e o Mirassol cede pra meia, vamos ver agora. Vamos ver rapidamente meio campista aqui. Tirar a lateral. Lembrando sempre aí que a plataforma está disponível para ser utilizada, tá? manecatola.com.br, tem link logo abaixo na descrição. Meia de média básica, o Arias decepcionou todo mundo nessa última, mas agora enfrentando um adversário frágil, né? Como visitante, Palmeiras líder do campeonato, precisando voltar a pontuar, não tem como deixar o Arias fora. Então, aí ó, meio de campo vai ficar engessado, tá, rapaziada? Vai ficar engessado, já que os mais calados aqui, ó, tá o Neymar e o Arias, tá? Ih, tá o Arrascaeta ali também, mas tem a lei do ex tudo, mas o Arrascaeta eu acho que eu vou tentar dar uma fugidinha dele. Continuando aqui na média básica aqui, ó, nós temos o Gabriel Menino em casa e o próprio Neymar. Então prefiro com o Neymar. Azevedo sempre naquela regularidadezinha dele e o Matheus Pereira, mesmo sendo contra o Flamengo, que é um adversário muito difícil, né? É sempre um cara que pode ser escalável, que é o cabeça pensante ali do Cruzeiro, né? Quem vem pontuando bem aí, ó, é o Danilão em casa, né? Contra o Cap aí, quem quiser, ó. Danilão em casa vem pontuando bem, certo? Só que vai pegar um adversário muito difícil, melhor time do retorno, tá? Quem cede muito aí, ó, é a Chape. Eu vi o Bobadilha como é que tá fora de casa. Eu acho que uma apostinha ali. Ah, o Bobadilha tem umas pontuações legais. Não foi muito bem contra o Grêmio. Olha a Chape, ó. O Acevedo fez que. Ah, tá aqui o meu outro meio aqui, ó. Ah, não, mas daí eu vou arriscar o São Paulo na frente. Vou arriscar o São Paulo na frente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem é que vem cedendo muito aí pra mim aí? Vamos ver. Chape. O Bahia também vem. O Baralhas é um cara até que pontua com uma certa regularidade. Mateuzinho vem batendo pênalti. Também é um nome. Daí vem o Ares logo em sequência aqui. Rodriguinho e Gabriel é mais apostinhas ao meu ver. Em termos de gols aí, o Danilo tá bem na frente. Acho que eu vou com o Danilo, cara. Eu sei que é um jogo difícil, né? É um jogo muito difícil. Porque o Atlético não vem tomando tantos gols assim fora de casa, mas é um bom nome, tá? Pra assistência, o André Pereira, que é o cara da assistência da bola parada no Palmeiras, também é alternativo, porque a zaga do Vasco lá bate cabeça, a bola aérea, né? E a Giovanni Augusto deu uma bitada contra o Bahia, hein? Armes não, finalização sim, que pontuou muito, né? Matheus Pereira vem finalizando bastante. Neymar, Arias e depois vem o Nestor, que tem um jogo difícil contra o Vitória, que se defende bem em casa, né? E é um clássico. Rapaz.
Eu vou fazer uma apostinha aqui, tá? Vou pegar por aqui, ó, filtro. Dúvida. Deixa eu ver aqui o São Paulo. Ah, o Bobadilha tá em dúvida? Não, então deixa pra lá. Deixa pra lá, vou no feijão com arroz aqui mesmo, aqui, ó. Todo mundo vai com a Arrascaeta, mas é um jogo difícil, tá? Pra mim é um jogo muito difícil. Eu vou... o Danilo da Massa, tá? Pelo menos, não, na regularidade, tá difícil pra mim. Esse outro meio eu vou escolher depois que eu escolher meus atacantes, tá? Em termos ofensivos aqui, o Flamengo, mesmo sendo com o Cruzeiro, que o Cruzeiro não vem segurando tantos SGs assim em casa, né? Fora de casa, o Pedrão aí vem pontuando bem, né? Ó, 20 pontos, 18, né? Vem fazendo gols, fez 2 contra o Mirassol. Mas o Cruzeiro não é o Mirassol, mas o Pedro vai ter chance de fazer gol com toda certeza. Depois nós temos o Plata e o Lino, que tá jogando com muita regularidade, né? Muita regularidade, jogou poucos minutos, olha só o Lino. Tá bem regular, se você pega um recorte do Lino aí da rodada 18, antes da Copa do Mundo, agora até a rodada 23, só pontuação filé, tá? Deixa eu ver o Arrascaeta aqui fora de casa. A lei do eixo, tudo, né, mas... Não. O pessoal tá escalando o Arrascaeta, mas eu tô fora. Mas eu vou ter que encaixar alguém do Flamengo aí, certeza. São Paulo, aí sim eu quero saber do São Paulo quem é que vem pontuando bem fora de casa. Média por mando, o Caleri e o Arthur, né? Muita regularidade. Deixa eu ver o Caleri aqui. Oscilando, deixa eu ver o Arthur fora de casa. Pode fazer uma fumacinha lá, hein? Já é mais regular. Deixa eu ver o Luciano. Pena o Bobadilha tá em dúvida, porque a Chape cede mais pra meio do que pra atacante, tá? Cede mais pra meio do que pra atacante. Temos o Corinthians contra o Curitiba. 3.27 para atacante. Tem o Caio César, que joga com muita regularidade, né? Tá com uma média boa, acima de 5 pontos fora de casa. Realmente é uma alternativa, né? Dá pra se pensar, sim. E daí temos o Flu, né? O Flu cabe até a dobra, né? Quem vem pontuando bem em casa é o Canóbio, né? Ó. Bem regular. Não dá pra deixar o Canóbio de fora, não, tá? Não dá pra deixar o Canóbio de fora. Média. Não dá pra... De repente, uma reserva de luxo, talvez. Mas não dá pra deixar de fora, não. Deixa eu ver o Hulk como é que tá, né? Vamos dar bola parada, do pênalti. Perfeitamente escalável, tá? Soteldo, quem vai jogar é o Ganso, é? Deixa eu ver o Ganso como é que tá aqui. Ganso não é jogador pra cartola. Deixa eu ver uma coisa aqui. Fusão da massa. Martinelli, Ganso, né? Nós não temos os baixinhos bom de bola, né? Mas é bem viável, tá? Santos já escalei. Bragantino com o Grêmio também é viável, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no cruzamento de scouts aqui, não. Busca de atletas. Deixa eu ver aqui. Atacante. Ó, média por mando. Quem tá muito bem é o Pedrão, né? Mas o Plat e o Lino também são perfeitamente escaláveis. Cara, eu vou fazer um time alternativo aqui. Vou com o Lino, tá? Vou fazer um time aqui de média básica. Que são jogadores que, se fizerem um gol, vai estourar na pontuação, tá? Vão estourar na pontuação. Canóbio já tá lá, né? Hulk, uma bela alternativa. O Lucas Barbosa contra o Grêmio vai ter chance de pontuar bem, né? Caiu um pouquinho, mas também é outro cara de média básica. É um time diferente, né? Quem é que cede muito? Quem cede muito é o Mirassol. Dá pra dar uma dobradinha com o Gabigol? Dá, já tô com o Neymar. Tô com o Canóbio, o Hulk, tem o Caleri e o Arthur. Cara... sei lá. Preciso de alguém de São Paulo. Tem o Caleri e tem o Arthur. Arthur tá descansadinho, né? Dorival poupou ele nesse final de semana, né? Mesmo que jogando no meio de semana, eu vou com o Arthur. Vou com o Arthur aqui, ó. Pode ver que eu não tô dobrando ninguém no meio da frente, mas se eu tivesse dobrado, dobraria o Fluminense, tá? Ou o Palmeiras, tá? Ou até mesmo o São Paulo. Acho que são belas alternativas aí pra se dobrar. Esse meu terceiro meia fiquei na dúvida, tá? Veremos outras opções aí na live do final de semana, certo? Quero ver se eu encaixo alguém aí de repente do Corinthians, do Bragantino aí nesse meio aí pra ter... Deixa eu ver as piores defesas aqui. Curitiba, Santos, Grêmio, ó. Bragantino dava pra encaixar alguém aí. Mas um meia, daí já complica, né? Um meia já complica.
Mas vamos lá. Treinador, eu costumo fazer o seguinte, né? Você bota aqui as melhores defesas, os melhores ataques, né? A gente percebe aqui, né? Que temos aqui, por exemplo, o Fluminense entre os melhores ataques e melhores defesas, né? O próprio Bragantino, né? Então são alternativas viáveis como treinador. Eu, sinceramente, tá? Eu vou dobrar, queria dobrar o Palmeiras aqui, mas eu acho que eu vou dobrar o Marcão de novo, tá? Vou dobrar o Marcão. Vou dobrar o Flu aqui contra o Remo, tá? Vou dobrar o Flu contra o Remo. Mas temos opções viáveis aí como o Abel Ferreira, né? Temos opções viáveis aí como o Mancini, né? Temos outras opções que também veremos na live. Vou deixar o time aqui, ó, prontinho, tá? E na sequência estou vindo aí, né? Com o banco de reserva, com o capitão, com reserva de luxo e com esse último meio aqui que eu vou analisar com mais calma. Beleza, pessoal? Afetei, pessoal, custando 139,30, 140 cartoletas, né? Gostei bastante do time, tá? Qual foi a minha opção no meu terceiro meio campista ali? Né, pra sair dos mais calados, que tá todo mundo indo com a Arrascaeta, eu já tô com o Arias e Neymar, fiz uma dobra com o Alan, porque na verdade esses meios do Palmeiras são alas, né? São pontas praticamente, né? Então valeu muito a pena. Fiquei na dúvida em dobrar ali com o Barreal ou botar alguém de São Paulo no meio. Se o Bobadilha não tivesse na dúvida, iria com o Bobadilha talvez. Falando em São Paulo, tirei o Arthur titular, botei ele no luxo, daí botei o Caleri titular pra cercar esse gol aí. Possível gol do São Paulo, ou possíveis gols do São Paulo contra a Chape, que a Chape tá terrível, né? Tá tomando mais de um gol em casa todo jogo, né? Então tem que cercar essa possibilidade. Capitão, botei o Canóbio, né? Que sim, tem muita regularidade, perde muito gol, mas se participar de gol aí contra o Remo, que também sofre gol, deve estourar na pontuação, certo? E fiz uma zaga bem distribuída aí entre os times que eu acredito possam segurar esse dia, como o Palmeiras, né? O Vitória, o Bragantino, o Fluminense, e quem sabe até o próprio Flamengo, mas tem um jogo muito difícil ali contra o Cruzeiro, tá? Até fiquei muito na dúvida de Léo Pereira. Enfim, vocês viram ali os mais calados, tá empenhando o Palmeiras atrás, né? E daí você vai escalar de acordo com a sua necessidade na sua liga. Você é líder, tá lá na frente, primeiro, segundo, terceiro lugar, dobra, triplica o Palmeiras, que vai ser o feijão com arroz pra rodada. Uma outra peça do Flu. Ponto. Você tá mais atrás, tenta diferenciar como eu tô fazendo aqui, tá? Veremos outras peças sábado na live meio-dia. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. 139,30 o time do vídeo pra 24ª rodada. Isso, pessoal. Time escalado, vimos muitas opções, né? Desculpa gravar o vídeo só agora, mas teve rodada, né? Segunda-feira ainda teve jogo do... falar no Internacional, hein? Tava ganhando até os acréscimos, né? E já tinha passado os acréscimos, tomou o gol de falta. Pelo amor de Deus, a fase tá nada boa. Mas veremos outras opções aí no sábado, né? Meio-dia na nossa live. Portanto, se você já é inscrito aí, deixa aquele like, dá essa força. Mano, e se você não for inscrito, como sempre faço, convido aí pra conhecer o canal e acabar se inscrevendo, porque daí você, né, ativa o sininho das notificações e não perde nenhum vídeo daqui pra frente. E quando eu entrar ao vivo na live, você vai ser notificado. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui, rapaziada.